Paulo está entre as 10 maiores metrópoles do mundo, então é difícil imaginá-la sem seus vários prédios e arranha-céus. Só que mais difícil ainda é imaginar como tudo isso começou. Na década de 30 surgiu a construção que foi durante muito tempo a mais alta da América Latina, o edifício Martinelli. Subindo até o mirante desse prédio, olhando para essa vista incrível, que você vai saber um pouco mais sobre a história do edifício e a do seu criador, Giuseppe Martinelli. O homem que veio da cidade São Donato de Luca, da Toscana da Itália, veio pobre, com 19 anos de idade, e conseguiu uma grande fortuna. Muitos italianos tinham vindo para cá como migrantes, né, das regiões pobres da Itália para trabalhar nas lavouras de café, e muitos ficavam aqui na cidade. Então, eles se dedicavam ao comércio e também à construção civil. Ele não vem como muitos imigrantes que chegavam pelo Porto de Santos e eram diretamente colocados, né, no trem e destinados para a lavoura, porque esses eram imigrantes realmente muito pobres que vinham pelas companhias de imigração brasileiras que traziam eles para trabalhar nas plantações de café. Ele veio, diferentemente desses imigrantes, então, que eram mais empobrecidos, ele vem de fato pelo Porto do Rio de Janeiro e ele vem para a cidade de São Paulo. Ele começou assim, como mascate, como um comerciante simples, né? Uma pessoa que veio para cá sem dinheiro algum e foi se fazendo, né? Levando mercadorias que chegavam aqui na cidade para outros pequenos núcleos urbanos ou até mesmo para as fazendas e ganhando muito dinheiro com isso. Assim que ele faz essa primeira etapa de enriquecimento, ele consegue se estabelecer como um importador de mercadorias, principalmente vindas da Itália para o Brasil, né? Então ele aproveita essa relação dele, talvez de contatos que ele já tivesse na Itália, para fazer esse caminho de se tornar um representante comercial de empresas e produtos italianos e europeus aqui no Brasil. O grande momento de enriquecimento dele, no qual ele se torna de fato alguém apto a construir um monumento como esse, é quando ele se torna não só um importador, mas um exportador aqui no Brasil do café. Foi crescendo, acabou adquirindo frotas de navios mercantes e ficou milionário. Em 30 e poucos anos que ele estava no Brasil, ele já havia adquirido 22 navios e várias casas bancárias. Então, um homem visionário e empreendedor, Giuseppe Martinelli. Ele tinha um grande sonho de fazer um prédio que não só marcasse São Paulo, Brasil e América Latina. Quando ele já tinha dinheiro, ele disse: eu vou presentear a cidade de São Paulo. Porque ele percebeu que a cidade já estava pronta para crescer. Acho que é interessante a gente pensar que São Paulo, até 1920, era majoritariamente uma cidade horizontal. Os prédios, os maiores prédios que a gente tinha, eles tinham por volta de 6 a 7 andares, né? Os edifícios mais altos da cidade, até aquele momento, eles então eram edifícios que começavam a ser ocupados por empresas ou eram, por exemplo, os edifícios que estavam situados aqui na margem do Vale do Anhangabaú. O Martinelli, né, ele antes de ser um empreendimento imobiliário, ele é um empreendimento monumental do próprio Giuseppe Martinelli. Muito mais do que ser um prédio feito para obter renda, né, através do aluguel ou através da venda das suas unidades
se fosse um prédio habitacional, ou dos escritórios, se fosse comercial, ou das lojas, do térreo. Ele foi feito para ser um monumento, essa aqui é a tese. O edifício Martinelli é o símbolo, né, da pujança e do sucesso de um homem que foi um self-made man, como a gente fala, né? Foi um empresário que se fez e subiu, né, aos céus, né? E foi morar lá no último andar, que era o sonho dele de marcar a presença dele na cidade. A cidade que deixou ele com essa riqueza toda, ele quis deixar um legado, que era esse edifício mais alto até então construído. Em 1920 se constrói o que é considerado o primeiro arranha-céu de São Paulo, que é o Sampaio Moreira, que fica aqui também na Líbero Badaró. O Martinelli, ele, de certa maneira, rivalizando, né, com a construção do Sampaio Moreira, ele vai, a partir de 24, quando ele encomenda o primeiro projeto para o William Fillinger, que é o engenheiro primeiramente responsável por fazer um projeto de 12 andares, né, ele vai tentar ter a ambição justamente de rivalizar com o Sampaio Moreira para ser o maior prédio da cidade. Então ele já praticamente duplica o gabarito. Se você vê em fotos da época, entre 1920 e 1924, né, que é quando começa a construção do Martinelli, de fato o Sampaio Moreira ele tem um destaque total no skyline de São Paulo, né? O edifício Sampaio Moreira foi reaberto em 2016 após passar 7 anos em reforma. Atualmente ele abriga a Secretaria Municipal de Cultura.